Você já entrou no próprio quarto, no próprio guarda-roupa ou até no banheiro depois do banho e sentiu um cheiro estranho, discreto, mas persistente que parecia vir da própria pele? Já teve a sensação de que, mesmo tomando banho todos os dias, alguma coisa fica no ar, como se o corpo estivesse querendo dizer que algo mudou? E pior, sem saber de onde vem, sem saber se alguém ao redor já percebeu, sem saber se isso é normal, ou se é um sinal silencioso do envelhecimento que ninguém comenta. A verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é que existe sim um odor específico que surge em muitas pessoas após os 60. Não tem nada a ver com falta de higiene, não tem relação com não se cuidar, e muito menos indica doença. Ele nasce de processos biológicos invisíveis e se concentra em áreas que quase ninguém lava da maneira correta. E entre esses pontos, uma única região do corpo é responsável pela maior parte do cheiro, e quando ela é lavada da forma certa, até 99% do odor pode desaparecer em poucos dias. O odor que tantas pessoas percebem depois dos 60 anos não é um sinal de falta de cuidado pessoal. Embora, por falta de informação, muita gente carregue essa culpa silenciosa. Na verdade, ele nasce de um conjunto de processos que acontecem dentro da pele à medida que o corpo amadurece. Com o passar dos anos, a produção natural de óleo da pele muda, a oxidação aumenta, a flora bacteriana se transforma, e cada uma dessas alterações, sozinha, parece inofensiva. Mas quando se somam, criam um cenário que facilita o surgimento de aromas que simplesmente não existiam antes. É como se o corpo começasse a conversar em outra linguagem química. E sem perceber, a pessoa passa a carregar um cheiro que não tinha na juventude. Esse fenômeno é extremamente comum, muito mais do que se imagina. Estudos aproximados mostram que entre 70% e 80% das pessoas acima dos 70 anos apresentam algum grau desse odor, mesmo aquelas que tomam banho todos os dias, usam sabonetes específicos, hidratantes ou perfumes. E é por isso que não se trata de limpeza comum. O cheiro não nasce da sujeira superficial, mas de processos biológicos profundos ligados ao envelhecimento natural da pele. Mesmo pessoas organizadas, vaidosas e cuidadosas podem notar esse aroma persistente, porque ele não depende de esforço, mas de química corporal. A ciência identifica que, com o envelhecimento, as glândulas sebáceas passam a produzir um tipo de óleo mais suscetível à oxidação. Isso significa que, ao entrar em contato com o ar, esse óleo se transforma e se quebra em moléculas aromáticas, pequenas, invisíveis, mas extremamente ativas. Para facilitar a compreensão, imagine uma maçã cortada ao meio. No início, ela está clara e fresca. Depois de algum tempo em contato com o ar, começa a escurecer. Não significa que está suja, significa apenas que reagiu ao oxigênio. A pele madura passa por algo semelhante. Ela reage ao oxigênio de uma forma que não acontecia na juventude, e isso gera odores específicos. No cotidiano, isso pode ser percebido de maneiras muito discretas no início. A blusa que fica com cheiro mesmo após lavada. O travesseiro que parece reter um aroma diferente. O quarto que, ao acordar, parece ter um cheiro mais preso, mesmo que esteja limpo. Pequenas pistas, pequenos sinais, que muitas vezes são ignorados por meses ou anos porque não existe uma conversa aberta sobre o assunto. E como existe um tabu em torno do cheiro da idade, as pessoas sofrem caladas, tentando resolver algo que não é culpa delas e que até agora ninguém tinha explicado. Além dos fatores biológicos, existem alguns comportamentos do dia a dia que reforçam esse processo. Roupas sintéticas, por exemplo, prendem mais os compostos aromáticos na fibra, devolvendo o cheiro para a pele mesmo depois de lavadas. Um banho muito rápido, sem fricção, não alcança as regiões profundas onde o óleo oxidado se acumula. A baixa ingestão de água deixa a pele mais seca por fora e mais oleosa por dentro, intensificando os compostos aromáticos. O estresse eleva hormônios que alteram o metabolismo da pele, aumentando a produção das substâncias responsáveis pelo odor. Até hábitos simples, como dormir sempre na mesma posição ou apoiar muito o rosto em uma área específica do travesseiro, ajudam a concentrar esse cheiro. E existe outro ponto importante. O local onde o odor se forma não é necessariamente o local onde ele é percebido. Isso confunde muita gente. A pessoa sente cheiro na blusa e acha que vem do tórax. Sente cheiro no travesseiro e imagina que vem do cabelo. Percebe um aroma preso na toalha e acredita que vem das costas. Mas os estudos mostram que o corpo humano não funciona assim. O odor se difunde, se espalha, se deposita em tecidos, viaja com o ar quente da respiração e pode ser percebido em lugares onde ele nem sequer foi produzido. Por isso é tão importante entender onde tudo começa.
É esse entendimento que abre a porta para a solução. Antes de qualquer dica prática, é necessário enxergar o quadro completo. Perceber que esse fenômeno não é falha pessoal, não é descuido, não é falta de higiene e muito menos é motivo de vergonha. É um processo fisiológico natural que acontece de forma silenciosa, profunda e constante. E por isso, a estratégia para lidar com ele precisa ser direcionada, consciente e baseada na ciência, não em julgamentos. Quando a pessoa finalmente entende isso, sente um alívio imediato. É como se o peso de anos de dúvida caísse do peito. A partir daqui, pela primeira vez, ela percebe que existe lógica, existe explicação e existe caminho. E que esse caminho não exige nada impossível. Se esse tema faz sentido para você, junte-se a nós na comunidade e inscreva-se no canal. Aqui a gente fala de saúde de forma clara, verdadeira e com dicas que realmente fazem a diferença. O grande vilão por trás desse cheiro tem nome. É um composto que surge quando os óleos naturais da pele envelhecida se oxidam. Com o tempo, a camada de gordura que protege a pele fica mais ácida, mais instável e mais propensa a se transformar em moléculas aromáticas. Esse composto se conecta aos poros, se mistura com o sebo natural e se prende em regiões onde existe calor, dobra de pele e glândulas sebáceas mais ativas. O processo começa de maneira imperceptível. No início, nada muda. Depois, a textura da pele fica um pouco mais seca em algumas áreas e mais oleosa em outras. Pequenas rachaduras microscópicas começam a reter partículas que não saem com um banho rápido. Cada movimento da cabeça, do pescoço ou do tronco espalha esse óleo oxidado para superfícies próximas, criando um círculo que mantém o odor presente mesmo depois de lavar o corpo. E existem agravantes que aceleram esse processo. Roupas sintéticas, climas quentes, baixa ingestão de água, estresse, noites mal dormidas, certas medicações e até longos períodos sentada ou deitada. Tudo isso altera a produção de óleo e favorece a oxidação. O mais curioso é que o corpo avisa. Ele dá pistas. Mas como não há dor, coceira ou vermelhidão, muita gente não nota. O odor aparece primeiro em roupas, depois em travesseiros, depois no ambiente, até que alguém percebe. Esse é o vilão invisível. Um composto produzido pela própria pele. Natural, inevitável. Mas completamente controlável quando se sabe onde agir. Quando nada é feito, esse odor pode se tornar um incômodo emocional profundo. Pessoas começam a evitar abraços, a se afastar discretamente durante conversas, a trocar roupas com mais frequência, a usar perfumes em excesso. Tudo para tentar esconder algo que, na verdade, não precisa ser escondido, apenas compreendido. É comum que familiares percebam e não comentem por respeito. E isso cria um ciclo de insegurança. A pessoa começa a questionar se está cheirando mal, se alguém notou, se está sendo julgada. Às vezes, evita visitas, evita dormir fora de casa, evita se aproximar das pessoas que ama. Pequenos gestos do cotidiano, como encostar a cabeça no ombro de alguém ou dar um abraço apertado, ganham um peso emocional desnecessário. Além disso, existe um impacto silencioso na autoestima. O espelho já mostra rugas, marcas do tempo, mudanças na firmeza da pele. E quando o odor aparece, muita gente sente como se o corpo estivesse perdendo mais do que aparência, como se estivesse perdendo identidade, como se cheirar velho fosse um sinal de que não existe mais lugar para si em um mundo que idolatra a juventude. E tudo isso poderia ser evitado com informação. O risco não é físico, é emocional. É o risco de começar a acreditar que envelhecer significa perder dignidade. Se esse alerta tocou em algo dentro de você, deixa um comentário. Conta pra gente. Você ou alguém da sua família já passou por isso? A sua experiência pode ajudar outras pessoas também. 99% das pessoas não sabem da causa do odor em idosos, basta lavar. Esta área. Quando as pessoas chegam a este ponto do vídeo, muitas já estão com o coração acelerado, sentindo um misto de alívio, por finalmente entenderem que não é culpa delas, e de curiosidade porque querem saber o que realmente pode ser feito, e é exatamente aqui que tudo muda. Depois de tantos estudos, tantos relatos e tantos anos de silêncio, a ciência mostra com clareza que o odor que aparece em muitas pessoas após os 60 não vem do corpo todo, não vem das axilas, nem do suor. Ele nasce de áreas específicas que acumulam de maneira intensa os compostos produzidos pela oxidação natural da pele. E quando essas áreas são lavadas corretamente, o cheiro muda rápido, de forma surpreendente, como se o corpo finalmente respirasse de novo. É importante entender que o banho tradicional,
Aquele banho rápido, com algumas passadas de sabonete, quase nunca toca o problema. Ele tira o suor, tira a poeira, tira a sujeira superficial, mas não alcança as regiões onde o composto oxidado se fixa. A ciência já mapeou 6 áreas que concentram esse acúmulo: couro cabeludo e a região atrás das orelhas, parte superior das costas, externo e tórax, umbigo e abdômen, pés e entre os dedos. Cada uma delas participa um pouco do processo, como peças de um quebra-cabeça invisível, silencioso, que a maioria das pessoas ignora por anos sem perceber. São pontos onde a pele passa décadas produzindo óleos, onde há dobras ou pouca circulação de ar, onde o sabonete escorrega, mas não penetra, e onde o odor permanece preso independentemente de quantas vezes a pessoa toma banho. Mas existe um detalhe que praticamente ninguém sabe, e que transforma completamente a forma como o odor se manifesta. Entre as 6 regiões mapeadas, uma se destaca de maneira tão intensa, tão evidente cientificamente, que chega a controlar quase todo o cheiro percebido pelas outras pessoas. É como se o corpo tivesse uma central de odor, um ponto estratégico onde o composto oxidado se fixa com mais força, reage com mais velocidade e se espalha no ambiente com facilidade. E quando essa área é lavada corretamente, o odor do corpo inteiro muda em poucos dias, às vezes em poucas horas. É por isso que o título do vídeo faz sentido. Basta lavar essa área da forma certa para transformar a forma como o corpo exala cheiro. Essa área é o pescoço, incluindo a linha da mandíbula, a parte de trás da mandíbula e a região que fica entre o pescoço e a base da orelha. É um ponto crítico do corpo humano porque reúne todas as condições que favorecem o acúmulo dos compostos derivados da oxidação: alta produção de óleo, exposição constante ao ar, que acelera reações químicas, movimento contínuo da cabeça, que espalha a oleosidade, e contato direto com roupas, travesseiros e cabelos, que acabam funcionando como superfícies que seguram o odor e o devolvem para a pele. E, além disso, essa é a área mais próxima do nariz das outras pessoas durante conversas, abraços ou cumprimentos. Ou seja, mesmo um acúmulo pequeno nessa região é percebido antes de qualquer outro. O que quase ninguém percebe é que a maioria das pessoas lava o pescoço como se fosse apenas um complemento do rosto, deslizando o sabonete por alguns segundos, sem dedicar atenção real à limpeza das dobras, da área atrás da mandíbula, da ligação entre o pescoço e as orelhas. Essa lavagem superficial não remove o composto oxidativo, que é mais denso, mais aderente e mais resistente do que o suor. Ele não sai com água escorrendo. Ele não sai com espuma rápida. Ele precisa de fricção, de tempo, de movimentos circulares que atinjam exatamente os pontos onde se acumula. E quando isso é feito, o efeito é quase imediato. Lavar essa área de forma correta não significa adotar produtos caros ou técnicas complicadas. Significa apenas substituir o movimento automático por atenção verdadeira. Significa usar água morna para abrir os poros e permitir que o sabonete entre. Aplicar um sabonete suave de pH neutro ou levemente ácido, porque é isso que dissolve melhor o óleo oxidado. E massagear a pele por cerca de 30 segundos, com movimentos circulares que alcançam a parte lateral do pescoço, a dobra atrás das orelhas e principalmente o ponto profundo onde a mandíbula encontra o pescoço. É ali que o composto fica preso. É ali que se forma o maior reservatório de odor. É ali que a transformação acontece quando a pessoa passa a lavar com consciência. Muitos relatos mostram que, ao adotar essa limpeza focada, roupas que antes retinham odor começam a ficar neutras novamente. O travesseiro perde aquele cheiro característico que parecia impossível de remover. O ambiente do quarto fica mais fresco. E, o mais importante, a própria pessoa começa a se sentir mais leve, mais confiante, mais dona do próprio corpo. Há um sentimento de voltar a respirar, como se algo que estava preso finalmente tivesse se soltado. Tudo isso é poderoso porque não exige força, não exige gasto, não exige mudança de rotina. Exige apenas que o banho deixe de ser automático e passe a ser um momento de cuidado direcionado. Algo tão simples quanto esfregar corretamente uma área que, por décadas, foi negligenciada sem que ninguém percebesse. E quando essa área é tratada com carinho, o corpo inteiro responde. A química da pele se estabiliza, o odor se torna mais suave, muitas vezes imperceptível. É como se o organismo dissesse: agora você está me ouvindo, porque o corpo fala. E quando aprendemos a escutar, tudo muda. Dentro e fora. Se esse conteúdo está te ajudando de verdade, deixa seu like para que mais pessoas também possam se beneficiar dessas informações. Isso ajuda a espalhar saúde.
Muitas pessoas sentem isso ao perceber que o corpo mudou de um jeito que não foi explicado, não foi discutido e, muitas vezes, nem mesmo foi compreendido. É comum achar que o odor que surge na pele com o passar dos anos é um sinal de descuido, algo para se envergonhar, algo que faz a pessoa se sentir menos ela mesma. E foi justamente por isso que esse vídeo existiu, para revelar que aquilo que parecia um defeito é, na verdade, apenas um processo natural e que é possível retomá-lo, ressignificá-lo, entendê-lo e cuidá-lo de forma simples. Agora que você conhece o mecanismo por trás desse cheiro e entende que ele nasce em áreas específicas, especialmente no pescoço e na região da mandíbula, aquela mesma área que tantas vezes é esquecida no banho, algo muda dentro de você. Não é apenas sobre lavar uma área do corpo, é sobre recuperar uma sensação de controle que, em algum momento, parecia ter escapado pelas frestas dos dias. É sobre lembrar que o corpo envelhece, sim, mas não perde dignidade, não perde humanidade, não perde valor. O que muda é a forma como ele pede cuidado. E quando esse pedido é ouvido, a vida inteira ganha outra cor. Pense por um instante em como seria viver com mais leveza ao se aproximar das pessoas. O abraço que não precisa ser hesitante, a conversa que não carrega insegurança, o sorriso que não tenta esconder o receio de estar desagradando alguém. Imagine a tranquilidade de vestir uma blusa e sentir apenas o cheiro do tecido limpo, ou de deitar no travesseiro sem que ele devolva para você um odor que parecia inexplicável. Essa mudança não é pequena. Ela transforma a relação que você tem consigo mesma e com o mundo ao redor, porque o corpo é a casa onde todas as suas memórias moram. E quando essa casa está em harmonia, é como se a vida respirasse melhor. E talvez o mais bonito nesse processo seja perceber que a transformação não exige perfeição, nem grandes investimentos, nem rotinas complicadas. Ela começa com um gesto simples: dedicar atenção a uma área do corpo que nunca recebeu o cuidado que merecia. Não é sobre força, é sobre presença. Não é sobre juventude, é sobre respeito. Não é sobre tentar ser quem você já foi, é sobre acolher quem você é hoje, com coragem, com verdade e com delicadeza. Porque cada marca, cada linha do rosto, cada mudança da pele carrega uma história, e nenhuma dessas histórias diminui o seu valor. Pelo contrário, revelam a sua trajetória. Quando a pessoa escolhe cuidar dessa área específica, ela está, na verdade, fazendo algo muito maior do que lavar a pele. Ela está dizendo para si mesma: eu importo. O meu corpo importa. A minha presença importa. Essa decisão, que parece tão pequena, é uma declaração silenciosa de amor próprio. É a lembrança de que a saúde não é apenas sobre evitar doenças, mas sobre cultivar bem-estar, liberdade e autoestima. É sobre não se esconder, não se encolher, não sentir que ocupa um espaço que precisa se justificar. É sobre existir com plenitude. E agora, enquanto você escuta estas palavras, talvez consiga imaginar o que muda quando alguém decide começar esse cuidado ainda hoje. Não é uma grande revolução externa. É um movimento interno, íntimo, que devolve confiança e serenidade. Um passo pequeno que abre caminho para muitos outros. Cuidar da alimentação, prestar atenção ao sono, respeitar o ritmo do corpo, respirar com mais calma. Porque quando uma pessoa faz um gesto simples por si mesma, ela abre uma porta que estava fechada há muito tempo. A porta da autonomia, da dignidade, da consciência de que a vida não acabou de amadurecer. Ela continua se construindo. E se existe algo que precisa permanecer em seu coração depois deste vídeo, é isso. Você não perdeu nada com o passar dos anos. Você ganhou experiência, sensibilidade, força e histórias que só quem viveu tanto tempo pode contar. A sua caminhada merece ser vivida com conforto, com frescor, com liberdade. E se um cuidado tão simples pode devolver tudo isso, por que não começar agora? Nada precisa esperar amanhã. A mudança começa no instante em que você decide olhar para si com gentileza. Porque, no fim das contas, saúde não é apenas sobre viver mais, é sobre viver melhor, com dignidade, leveza e verdade. E quando você cuida da sua pele, especialmente da área que guarda sua presença nos encontros, nas conversas e nos abraços, você está, na verdade, cuidando da sua liberdade, da forma como ocupa o mundo, da forma como se permite existir plenamente. Se você chegou até aqui, é porque isso tocou em algo dentro de você. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar essa jornada junto com você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.